Eu queria aqui cumprimentar o nosso querido prefeito Fernando Haddad, a minha querida Anistela Haddad, que tem sido uma pessoa incansável aqui na luta pelos direitos e as oportunidades para as crianças e para os adolescentes. Queria cumprimentar a Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social, a Eleonora, secretária das Políticas de Direitos Humanos, e a Ideli, aliás, secretária da Mulher, e a Ideli, secretária de Direitos Humanos. Cumprimentar o senador Eduardo Suplicy. Queria dirigir um cumprimento especial aqui a Edith Alcidei, oficial encarregada do escritório da Unicef. Eu disse a ela há pouco que os compromissos deles são muito similares aos nossos. Junto com a Edith, eu cumprimento também o Mário Globo, aqui do escritório da Unicef. Cumprimento também a Angélica Goulart, secretária nacional de promoção dos direitos da criança e dos adolescentes. A Luzia Lafitte, secretária executiva da Rede Nacional da Primeira Infância. A Denise Cesário, gerente executiva da Fundação Abric. A Miriam Santos, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, o CONANDA. E senhoras e senhores, o que eu queria falar para vocês é que eu acho que um país tem várias medidas para você avaliar se um país se desenvolveu. Agora, certamente, uma delas e uma estratégia é saber o que ele faz pelas suas crianças, como protege as crianças, como assegura seus direitos, como combate a exclusão educacional, a exclusão na área da saúde, enfim, todas as formas de exclusão que pode recair sobre a criança. Num determinado momento do meu governo, nós avaliamos que o rosto da miséria, ele era muito ligado à criança, porque a criança não tinha, no processo brasileiro, tido defensores que garantissem e assegurassem que ela tivesse um tipo de tratamento especial, especialista. Isso explica porque milhões de crianças estavam situadas justamente abaixo da linha da pobreza. Quando então a gente inicia o Brasil Carinhoso, a gente inicia resgatando essa realidade. Primeiro, olhando para as famílias com crianças, e você não tem como dar só para a criança, você tem que dar para a família, porque a família é que retira junto a criança da situação de pobreza extrema. Então, essa foi, eu acredito, uma política muito importante. Outra política importante foi na área da educação para as crianças de 4 e 5 anos, que nós já chegamos a 89% das crianças dessa faixa etária em pré-escolas, o que vai permitir que em 2016 a gente cumpra a meta do PNE, que é ter a universalização das crianças nas creches. Um esforço muito grande nós temos de fazer com as crianças de 0 a 3, que hoje, para cada 4 crianças, uma só está na creche. Isso significa que nós vamos ter que fazer um esforço muito grande nessa área. Esforço esse que eu tenho certeza que, na medida que as creches que nós fazemos em parceria com as prefeituras estiverem já concluídas, porque tem mais de 4 mil em construção, mais de 2 mil já entregues, eu acredito que nós teremos uma modificação desse quadro. Mas certamente é necessário a política de creches conveniadas. Creches conveniadas é crucial, é combinar todos os esforços. Você combina o esforço da creche pública com das creches conveniadas para garantir e assegurar que de 0 a 3 anos também todas as crianças que as mães quiserem colocar nas creches, elas possam ser colocadas em creches. Eu acredito que o Brasil tem avançado muito também na área
da alfabetização na idade certa, justamente porque tratou dessa questão de creches e educação em tempo integral, que é o binômio que vai assegurar que as nossas crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Além disso, na área que eu acho muito importante dos direitos da criança, eu quero aqui registrar uma lei que eu considero muito importante, que foi promulgada esse ano. A lei do menino Bernardo, que pune exemplarmente, né, os abusos contra a criança. Abusos esses que vão de lesões corporais até a morte, como é o caso do menino Bernardo. E também danos psicológicos. Então é uma lei que eu considero que está na classificação das leis do Brasil que são civilizatórias. São leis civilizatórias. Melhora, né, na sua base, os valores da nossa sociedade. Obviamente, junto a isso, a questão do trabalho infantil e da exploração sexual da criança e do adolescente. Eu tenho clareza que houve alguns avanços significativos, principalmente porque na área da saúde, hoje, tem 14 vacinas gratuitas, né, que são oferecidas, e no caso do Bolsa Família, a criança é condicionalidade, a vacina da criança é condicionalidade para receber o Bolsa Família, mas de qualquer jeito, para além do Bolsa Família, em relação a toda a população brasileira, você tem 14 vacinas garantidas pelo SUS. O que significa que nós temos tido, através, por meio de várias políticas, uma solução importante de um fato que em 2002 manchava o país, que era a fome. A fome de crianças era algo que nós sabíamos, e há várias, é só fazer uma pesquisa na imprensa da época e ver como as crianças eram afetadas pela fome. Hoje nós saímos do mapa da fome. As crianças, por exemplo, do Bolsa Família, demonstra-se que elas têm hoje uma taxa de crescimento, em termos de tamanho, médio maior do que tinham no período. Além disso, eu considero sempre que um dos dados mais importantes é a queda da mortalidade infantil. E isso eu acho que de forma incansável nós temos obtido. Seja pelas políticas de renda, pela valorização do salário mínimo, pelo aumento do emprego, portanto, pelo aumento da renda familiar. Seja também por toda uma política pública ligada à área da saúde, que assegura em vários segmentos que a criança vai ter suplementação alimentar. Né? É o caso dos chamados sachês nutritivos, né? Vitaminas, sais minerais, que complementam a alimentação. Mas é também com a merenda escolar, que é uma política que, além de complementar a alimentação, o faz beneficiando também um segmento que é importante, que é a da agricultura familiar. Essa redução da mortalidade, junto com essa melhoria de renda, eu acredito que vai fazer com que nós tenhamos uma redução acelerada da taxa de mortalidade por mil nascidos vivos, que hoje está em 14,6%. Tendo saído, se eu não me engano, dos 33%. 23%. Então, é algo que eu considero muito expressivo. Finalmente, eu queria dizer e assumir aqui um compromisso. Eu achei uma proposta muito interessante desses documentos que vocês apresentaram, que é o orçamento criança, ou seja, é registrar no orçamento e identificar no orçamento tudo que é gasto com a criança, porque são políticas que cortam inteiramente, de forma transversal, horizontal, né, as políticas sociais. Então, identificar
o que é benefício da criança é muito importante. Por exemplo, a questão da criança com deficiência, que eu também acredito que nós tivemos um grande avanço no meu governo. Tenho muito orgulho de ter feito essa parceria entre o sistema público de educação infantil inclusivo com as APAES. No meu período de governo, nós repassamos mais de em torno precisamente de 5,9 bilhões de reais para as APAES. E as APAES são fundamentais no processo de inclusão social e de inclusão educativa e de, eu chamaria de viver sem limites das crianças com deficiência. Considero que esse é um segmento que nós temos de estar muito atentos, porque o Brasil precisa de todos os seus cidadãos. E também é outra medida civilizatória tratar de forma igualitária, dar as mesmas oportunidades para as crianças com deficiência, reconhecendo as adaptações necessárias a ser feitas. Daí, eu também me orgulho do fato de que o Ministério da Educação e Cultura adaptou uma série de creches, tanto do ponto de vista dos equipamentos, quanto do ponto de vista da acessibilidade. E mais do que isso, colocou mais de 2.400.000 ônibus especiais, vans especiais, para as crianças poderem ser transportadas para as escolas, para as pré-escolas e para as creches. Então, eu acredito que esse compromisso que eu assumi hoje com vocês não é um compromisso verbal, não é um compromisso teórico, não é nem tampouco simbólico. Ele é um compromisso real, feito em cima de políticas concretas e buscando realizar isso que em qualquer país é o seu futuro. Dar oportunidades iguais aos brasileirinhos e às brasileirinhas. Eu acho que esse é um princípio moral do país. Muito obrigado, gente.